Na sequência, nós vamos ouvir o Dr. Rui Samuel Espíndola, que é bacharel em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, se formou em 1991, advogado desde 1994, mestre em Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional da Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina, professor de Direito Eleitoral e Direito Processual Eleitoral da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, autor de livros, artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. É conferencista, membro de comissões especiais perante o Conselho Federal e o Conselho Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos nesse momento o Dr. Rui Samuel Espíndola para fazer uso da palavra pelo tempo de até 20 minutos, também sem prorrogação. Dr. Rui, a tribuna é sua. Boa noite a todos. Eu me sinto muito à vontade, tanto nesta cidade quanto neste teatro, porque aqui, neste ambiente colegial, com amigos que estão aqui, Dr. Cláudio, doutora Rosane Massaneiro, em nome de ambos, eu cumprimento a todo o plenário. Me sinto muito à vontade, já não resido aqui há 23 anos, então me sinto muito à vontade de não ser um eleitor daqui e não estar aqui na condição de um advogado de qualquer tese, ou mesmo da emenda assinada pelo ilustre vereador Célio. A minha preocupação, a provocação que me foi feita, foi que para cá eu estivesse, na qualidade de professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral, e trazer elementos de reflexão. Se será conveniente ou não aumentar-se o número de 15 para 16, 17, 18, ou como que era a proposta para 23. O ponto, a decisão política e jurídica disto, cabe à Câmara de Vereadores. Não vou aqui fazer a defesa disto. Vou trazer elementos e subscrevo muitas das ponderações que fez o meu querido amigo Adelso Salvalajo, que fomos militantes da política estudantil juntos, como Rosane Massaneiro, estivemos na chapa Lira Filho, para o DACLOB, diretor acadêmico Cláudio Bevilacqua, que foi uma segunda faculdade, uma grande escola política para mim. Então, estou aqui na qualidade de trazer este público tão participativo, estou feliz de estar aqui e ver uma sociedade mobilizada em torno de um tema tão rico, tão importante, como são os temas da democracia representativa, do número de parlamentares, seja no município, seja no Estado, seja no Congresso Nacional, e isto é demais relevante. Bem, o que eu gostaria de trazer-lhes, eu sou um entusiasta da democracia, eu sou uma pessoa que não desfruto dos mesmos desencantos que a maioria de nós tem, né? Eu gosto muito de história, gosto de estudar história, estudando a história, não só a nossa história, a história do nosso Estado, do nosso país e a história mundial, mas vejo que muito nós temos e devemos à democracia. O que eu queria trazer-lhes é o seguinte, a título de reflexão. O que é o direito de votar? O que é o direito de escolher mandatários? O direito de votar e o direito de candidatar-se, o direito de expor o seu nome por um partido político, que nossa democracia só se pode fazer uma proposição através de um partido, são as duas pedras mais importantes de uma democracia representativa. Votar, a nossa escolha. Isso quem gosta de cinema e deve ter acompanhado, quem assistiu o filme Selma, quem não assistiu, aconselho que o faça, o filme Selma, que fala sobre a história de Martin Luther King, sobre a história do voto dos negros nos Estados Unidos na década de 60. Se nós também formos ver a história da democracia brasileira, do movimento das diretas já, nós brigamos para votar para presidente. Enquanto lá nos Estados Unidos e na África do Sul de Nelson Mandela, se votava para a inclusão dos negros no colégio eleitoral. O que eu quero dizer-lhes com isso? Que o voto, a representação política é, nas democracias ocidentais, o maior elemento de progresso socioeconômico, jurídico, social, em todos os elementos. A África do Sul, depois da reconciliação em 94, quando Nelson Mandela saiu da prisão, nenhum negro votava, nenhum negro, portanto, poderia se candidatar. Nelson Mandela, houve uma reconciliação, foi o primeiro presidente negro do país, com negros votando, e todas as grandes
manifestações, progressos que a África do Sul experimentou nesses últimos 20 anos, devem-se ao direito de voto e de candidatura. E o progresso de toda e qualquer sociedade democrática é pelo voto e pela candidatura. O que nós temos aqui? Representação, número de vereadores, a princípio, o número de vagas, quanto maior, ela aumenta a possibilidade de mais escolhas, se qualificadas ou não, mas ela aumenta. A qualificação do escolhido tem a ver com a qualificação daquele que escolhe. Tem a ver com a qualificação daquele que escolhe. Democracia, penso, a princípio se conserta com mais democracia, não com menos democracia. Não estou a defender aqui a decisão da Câmara, né, ou o projeto do eminente vereador Célio, mas quero trazer esses elementos à reflexão aqui. O sentido do voto, então, é transformar a vontade do eleitor em mandatos populares. Quantos dos senhores que estão aqui, que votaram na última eleição e conseguiram fazer com que o seu representante chegasse ao parlamento? Quantos que votaram em um candidato X e não elegeram um candidato Y? Isto, a frustração do voto ou a impossibilidade daquele vereador que vocês votaram, que ganhou muitos votos, mas não conseguiu uma vaga, se deve a dois fatores básicos em qualquer Câmara do país. Primeiro são as coligações proporcionais, que devem ser extintas, porque é uma ficção. Cada partido deve concorrer com as suas próprias forças. Por exemplo, muitos dos vereadores que defendem, por exemplo, eu vi o vereador César João Sim, que é um mestre querido nosso da FURB, que eu tenho o maior respeito e consideração, e que é um exemplo de homem público e de vereador. Vi o post que ele fez há 2 dias atrás, posicionando-se contra o aumento de vereadores. E argumentos respeitáveis, que merecem todo o nosso aplauso. E ele foi, no seu perfil do Facebook, elogiado enormemente. As pessoas que votaram nele lá disseram: é uma honra, o meu voto foi honrado com essa sua manifestação. Mas aqueles mesmo que elogiaram o vereador César Zoncin, como é possível, doutor Adelso, que vai cair as coligações proporcionais? Aqueles que elogiaram o vereador, sim, preciso dizer que um dos argumentos que talvez poderiam aconselhar um aumento, mas isso cabe aos vereadores, cabe à comunidade. E aqui, doutor Adelso, como eu não estou a defender o aumento, eu não me sinto em desvantagem e nem em vantagem. Mas 90% da população é contrária e as pessoas que estão aqui com o direito de manifestação legítimo também são contrárias. Mas eu quero dizer-lhes o seguinte: com 15, a chance de o vereador César João Sim, não sei se ele vai à reeleição, também nem estou lançando ele à reeleição, mas a chance de ele entrar na Câmara, como ele elegeu o PP, ele é o único do PP, eu fiz o cálculo, entrei no site, a chance de ele voltar ao parlamento é muito pequena. Então, mesmo aquele vereador que nós queremos o melhor, para ele voltar vai ser muito difícil. Talvez também o vereador Célio Dias. Se ficar só com 15, a chance de ele voltar é muito pequena. Também é muito pequena. Mas a chance complica tanto para os vereadores que querem, quanto para os que não querem. É preciso a reflexão disso. Bem, numa sociedade complexa como a nossa, como também é Blumenau, há 334 mil habitantes em Blumenau, segundo a perspectiva do IBGE em 2014. Se continua evoluindo o contingente populacional. Então, vejam bem, Blumenau, penso, isso é uma decisão daqui, eu não vou interferir, não estou a pedir ou não, vim aqui graciosamente com espírito cívico, saí do meu trabalho, estou há 2 dias na minha casa estudando o assunto, parei para o meu escritório de advocacia e disse aos meus colegas: eu vou prestar um serviço à cidade que muito devo, que é Blumenau. Um serviço gracioso e cívico. Estou 2 dias estudando isso. Estudando é uma coisa que como professor eu estudo há tempo, mas estudar os dados de Blumenau, os dados históricos daqui. Então vejam bem, Blumenau tem 334 mil habitantes. Se dividirmos o número por 15 vereadores, cada vereador representaria uma parcela da população de 22 mil. Mas eu concordo com o doutor Adelso que a representação política ela não pode ser numérica nem por bairro, embora tenhamos 35 bairros aqui.
e 2 distritos, como dito. Mas o fato é que, em outros países, por exemplo, a França, que é um Estado unitário, não tem a dimensão geográfica, o tamanho do país, a França, ela divide, lá chama-se os conselheiros municipais, que são os mesmos vereadores. A França, em cidades que têm 300 mil habitantes, há 69 conselheiros municipais. A França tem isso. Um exemplo, que nós gostamos sempre, às vezes, de comparar com experiências mais ricas, uma sociedade de tradição democrática arraigada, como é a França. Só um exemplo. Só para nós tenhamos o contraste. Não é que nós vamos seguir o exemplo francês, mas nós precisamos verificar que existem outras realidades que não só a nossa, para que reflitamos sobre a nossa. A questão econômica, eu vejo sim, doutor Adelson, e sei que o doutor disse aqui que não vale o argumento na perspectiva que o senhor não o aceita, porque o senhor é um democrata, e o argumento que vale é o argumento posto ao debate, à reflexão. Eu sim penso que a questão econômica, a democracia tem os seus custos, sim. E nós arcamos o custo da democracia com sala de aula, com acesso à educação, a democracia social, econômica, arcamos com isso também. Mas a democracia formal, a democracia representativa, também precisa disso. Não é o problema do número de pessoas da população, mas os diversos segmentos sociais. Há diversas expectativas, os idosos, os jovens, os segmentos étnicos, religiosos, sexuais, todos os movimentos precisam de representação. A princípio, quanto maior o número de representantes, maior as vagas, maior a chance desses múltiplos segmentos se fazerem representar. E vejo assim, se a preocupação é econômica, se a preocupação é com o custo financeiro, nós poderemos chegar a um argumento terrorista, doutor Adelson. Então, extingamos a Câmara. Então, reduzamos de 15, já que o patamar é 9, para 9. Se o argumento econômico ele vai vingar, vamos acabar com a representação dos vereadores. Ou vamos chegar aos dados históricos. Por exemplo, preciso ver também os dados históricos, que aqui muitos são jovens, ou mesmo os mais velhos, talvez não se lembrem mais. Mas vejam bem, se consultarmos todas as legislaturas de Blumenau, desde a primeira de 1883 a 87, quando Blumenau nessa década tinha 15 mil pessoas, nessa época 15 mil pessoas eram representadas por 7 vereadores. Hoje nós temos 330 mil pessoas. Se fôssemos pela mesma ordem, a progressão, se formos pela mesma ordem, não estou defendendo isso. Se fôssemos pela mesma progressão, nós chegaríamos a um número de quase 150 vereadores. E esse ponto do não ter salário, muito importante que tocaram nisso. Essa visão romântica do vereador que trabalha, da pessoa que trabalha sem salário, essa visão, nós temos que resgatá-la. Onde ela começa, doutor Adelson? Ela começa no ato institucional número 2, na ditadura militar. O artigo 10 do ato institucional número 2 diz que os vereadores de qualquer município do país não teriam remuneração. Isto veio da ditadura. Isto não é um argumento democrático. E isto, doutor Adelson, fez o seguinte: houve um senador Arnon de Mello, em 67, num discurso muito rico no Senado da República, ele defendendo a remuneração dos vereadores, ele trouxe o caso de 5 vereadores de Itaparica, na Bahia, que sofreram um processo de cassação, porque eles não compareciam nas sessões, não ficavam nas sessões. 2 dos vereadores em 67, porque em 65 a Constituição Federal, um ato institucional, depois a Constituição 67 referendou isso, proibia, mas não havia essa proibição antes no Brasil. Então, 2 desses vereadores, na sua defesa, disseram que eram trabalhadores humildes, que assinavam a folha de votação, mas não tinham como ficar na sessão, porque tinham que trabalhar para isso.
Então, o que chegou-se ao doutor Arnon de Mello e todos os jornais da época, o Brasil todo apoiando a remuneração dos vereadores? Porque havia uma plutocracia, só os poderosos, só os ricos poderiam representar. Os humildes não adentravam as câmaras de vereadores, doutor Adelson. Um homem humilde, tanto naquela época quanto hoje, não pode representar se não receber a remuneração. Então, o argumento econômico é um argumento que é contra a população, que é contra o povo humilde. Não é todo mundo. Empresários podem sim, doutor Adelson. Empresários podem, se candidatando e sendo eleitos, deixarem de receber remuneração. E muitos o fazem, renunciam em prol da comunidade, de um programa social. Mas exigir isto ou impor isto não é adequado. Então, vejam bem, penso uma outra questão importante aqui, é que em 34 a 38, vejam bem, antes da Segunda Guerra Mundial, Blumenau tinha 15 vereadores. Em 15 vereadores. Ele chegou a um número maior em 34 a 38, na legislatura de 34 a 15 vereadores. De 83 a 2004, 21 anos, portanto, Blumenau tinha 21 vereadores. Eu não estou dizendo que ela deve ter 23. Ela pode até ter 9 vereadores. Mas nós temos que relembrar esses dados ou trazê-los à informação pública. Por 21 anos, Blumenau, de 83, um ano antes da consolidação da abertura política no país, que consolidou-se em 84, um ano antes, até 2004, até o STF e o TSE, ao meu ver, com todo respeito a esses tribunais, invadirem o espaço do Congresso Nacional, do Parlamento nosso, do eleitor, que elege representante para fazer a lei, invadirem e diminuírem drasticamente, por uma decisão não democrática, por gente não eleita pelo voto, o número de vereadores. Quando aconteceu isso em 2004, Blumenau caiu de 21 para 14 vereadores. Por uma decisão não dada pela Câmara de Vereadores de Blumenau, por uma decisão não dada pelo Congresso Nacional, mas por 7 juízes lá em Brasília que não conhecem Blumenau, que não conhecem Santa Catarina e que com certeza não conhecem o Brasil. Diminuíram para 14. Em 2015, Blumenau, adequando-se à nova resolução do TSE, botou mais um vereador para isto. Então, eu queria dizer-lhes o seguinte, esses dados de origem histórica, também o seguinte: na democracia brasileira, a base da representação democrática, nós temos no Brasil hoje 57 mil vereadores, 57.500 mandatos de vereadores nos 5.500 municípios da Federação Brasileira. E nós não temos escola para políticos, mas os diretórios acadêmicos que nós frequentamos, os sindicatos, os movimentos sociais, são a primeira escola de formação para o primeiro degrau da democracia, que é a vereança. A vereança, com um número maior, você tem um plantel no futuro maior de novos valores, de novas lideranças, porque o que estamos a carecer neste momento são de lideranças respeitáveis, honoráveis. E como vamos fazer isso? Fazendo com que a porta de entrada da sala, a antessala da democracia institucional, primeira, é a Câmara de Vereadores. Se esta porta, o seu tamanho for reduzido, se essa porta, o seu tamanho se apequenar, muitos menos valores adentrarão ou disputarão. Em 2012, o Brasil teve 480 mil candidaturas para vereadores. E elegemos o número que eu disse a vocês. Então, penso, e só para dar exemplos recentes, se aqui gostem ou não, eu não sou filiado a nenhum partido político, até tem uma advocacia que defende pessoas dos mais distintos partidos, mas só para dar um exemplo para vocês, o plantel que é a Câmara de Blumenau para Santa Catarina e o Brasil. Se vocês concordam ou não, não estou fazendo proselitismo das pessoas, mas Ismael Santos foi vereador aqui, é deputado agora. Décio Lima foi vereador aqui, é deputado federal. Napoleão Bernardes é o prefeito da cidade, foi vereador do município. Jean Kuma
foi vereador aqui por 2 mandatos e deputado estadual já no 3º mandato ou 2º mandato. Wilson Vandal, quero dizer-lhes que uma Câmara, ainda mais uma Câmara de um município como Blumenau, que tem um PIB extraordinário, uma capacidade econômica extraordinária. Blumenau é referência não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Quanto mais penso que uma Câmara, seja de Blumenau, seja de São Paulo, tenha a possibilidade de abrir as suas portas para novos valores, mas esses valores vão crescer na vida democrática e enriquecerão toda a República e toda a Federação. E só dou esses nomes, eu nem vou lembrar lá Bornhausen, a figura da família do Irineu Bornhausen, o pessoal que esteve aqui junto a Blumenau, o doutor Hermann Blumenau, as figuras impolutas do passado da cidade. Eu vou falar com os valores recentes. E quero dizer-lhes também que o número de 15 vereadores, de 50 a 80 mil, que a Constituição ela autoriza que se chegue ao patamar de 23, ela não impõe, pode ser ou não. Mas esse número de 15 vereadores, pela Constituição, é de 50 a 80 mil. 50 a 80 mil tinha-se na década de 40.